a falta também de conhecimento das pessoas de que os nossos dons e talentos eles não precisam ser empregados somente dentro das quatro paredes da igreja e dentro do reino de Deus. Às vezes o seu dom e o seu talento é para além do reino de Deus, né? É o que a gente chama dessa evangelização, né? As pessoas que têm essa vocação missionária. Mas a gente não pode pensar nesse olhar missional somente para funções religiosas ou para pessoas ligadas a determinadas agências missionárias. Assim, por exemplo, acho que hoje, né, falando de uma situação que a gente está vivendo hoje, que é essa questão dos ataques às escolas. Né? A gente está falando ali de boa parte de mulheres que trabalham na educação, que estão nas escolas e que elas têm uma missão. E a gente sabe que muita gente da educação é cristã. Muita gente da educação tem uma fé religiosa, assim, né? Não somente a cristã, mas outras, mas vamos falar do nosso povo. Assim. Muita gente, você vê, boa parte, você pergunta numa igreja, tem pelo menos, sei lá, 10 pessoas da educação. Muita... Tem uma aqui do lado. É verdade. Olha aqui, gente, eu aqui, ó. Então, Camila pode concordar comigo, se você discordar, você fala, mas eu vejo muito assim. A escola hoje é um campo missionário, mas não somente porque quando a gente fala campo missionário, as pessoas pensam, não, porque eu tenho que pregar o evangelho e daquela maneira bem encaixotada, né? De distribuir deixar de dar sua aula e falar só de Bíblia. Isso, ficar às vezes no proselitismo, não é isso somente, assim, né? Eu acho que você tem sim que falar de uma maneira que não ofenda ninguém, mas eu acho que acima de tudo é a gente comunicar para as pessoas quem Deus é a partir do nosso exemplo, a partir da nossa postura, nossas atitudes, né? A partir das nossas atitudes, mostrando de que maneira a gente lida com essa questão dos ataques às escolas, né? Qual é a maneira que Cristo nos estimula, nos impulsiona a lidar com isso. Então, quando você começa a olhar a aplicação da sua missão para além desse espaço que é eclesiástico, para além desse espaço que é dominical, para além dessa agenda de cumprimento de eventos e, enfim, coisas que a gente gosta muito de fazer, eu particularmente amo, mas não é só isso, né? E tem um pouco a ver com a minha... Como é que eu posso dizer? A minha entrada, né? O meu falar mais na internet, assim, desde 2020, eu fui um adolescente, eu fui um jovem que tretava no Facebook. Mas depois eu percebi que não tinha mais... Tipo assim, o tempo acabou. Esgotou o Facebook também, para a nossa geração. Acho que todos nós tivemos essa... Quem nunca, né? Quem nunca discutiu, gente, no Facebook. Então, assim, quando em 2020 a gente está em casa e a gente começa a ter contato com mais conteúdos, a descobrir mais coisas e a perceber como as coisas funcionam. Acho que uma coisa que eu estava falando no trabalho essa semana, o mundo virtual e o mundo físico, ele já é o mesmo, assim. A nossa vida já não é mais separada como muita gente acha. A gente vive o que vive no virtual na vida real e vice-versa. Então, a gente não está mais desconectado, não dá mais para desconectar. Então, eu senti essa necessidade de comunicar ao mundo quem eu era, né? E faz muito... Eu acho que, assim, uma das primeiras coisas, quem eu sou? Eu sou Ronald Lima, eu sou cristão, assim. Antes de ser pastor, eu já era cristão. Então, ser cristão, crer em Jesus, amar a Jesus, é um dos meus traços de personalidade, assim. Então, não tinha como eu não falar sobre isso, e eu comecei a me comunicar mais na internet com isso, particularmente na rede social, que é o Twitter, mas a gente acaba, de alguma maneira, falando em todo lugar, assim, né? E aí, quanto mais você fala, acho que vai atraindo pessoas que se encontram com aquela verdade, com aquilo que você fala e com as angústias que você tem, e você também vai afastando de alguma maneira, né? É uma questão da identificação. Não pode, eu te cortei o raciocínio? Não, pode porque falar. Quando você estava falando, eu lembrei que eu até comentei aqui no outro podcast, acho que a Camila estava também com a Alessandra, que hoje em dia a internet ela é o maior campo missionário que existe. Tipo, você pode ir para a África, para a Europa, para onde for, aqui no Brasil,
Mas o acesso que você tem na internet é maior que tudo isso, né? Você Sim. rompe muitas fronteiras. Então, eu acho que hoje a internet ela é uma ótima ferramenta para isso que você começou a fazer, né? Para Sim. você expor a sua fé e tentar, de uma certa forma, ali, evangelizar, mas não naquela forma quadrada como você comentou. Sim. Desculpa, minha voz está bem ruim. Mas... Bebe uma água. já tá quase acabando. Olha só, aproveitando. Ó, dei o gancho, hein? Gente, olha aqui, ó, estamos com a nossa caneca do Pod Vibe, ó, Ronan, estreando, nosso convidado. Eu ganhei essa caneca, se eu não ganhei, agora ele vai ganhar, porque passaram... Ele ganhou por uma noite. Ele ganhou aqui, tá? Não vai levar pra casa. Poxa, gente, eu coleciono. A gente vai chegar nesse nível ainda, igual o Jô Soares, de falar assim, pode ir pra É, casa. Pode levar. verdade. Quem sabe até chegar assim. personalizada com o seu nome. Com o nome, olha aí. Quem sabe? Me chama de novo Mas quando aí, ó, começar a dar quem caneca. vier no nosso Mas podcast, tá ó, vai muito poder maneiro. aqui, ó, nossa caneca. Obrigada a quem fez. Foi o João e Thiago correram atrás disso aqui. Isso então, aí. cara, Obrigada, obrigado, João ficou e top. Thiago. Muito bom. Que Deus abençoe. Quem quiser é isso. patrocinar também, fica à vontade aí. E aí, Tô na aceitando próxima, propostas. a gente já vai estar melhor das pernas? Sim. Aí você leva pra casa. Ah, então tá bom. Ó, tá prometido, tá gravado. Então, semana que vem, brincadeira. É muita fé, aí é muita fé. Que isso. Agora realmente Brincadeira. cortou o raciocínio. Não, eu tava falando da internet. Da Sim, da questão internet. do ser um campo missionário. campo missionário. Porque, Fale. pelo que você estava comentando, né, eu acho que a gente, no geral, a gente que cresce em igreja, né, tem berço cristão, acho que nós três somos, Sim. né? Aqui, berço cristão, a Camila também. E a gente cresce um pouco com o raciocínio de que a gente tem uma vida de igreja e uma vida fora da igreja, né? Uma vida meio dupla. E aí, quando a gente entende que não, na verdade é uma coisa só, eu acho que a gente começa a entrar nessa ideia que você falou, né? Que tem coisas para eu fazer além daqui que vai glorificar o nome de Deus, né? E então, na verdade, por exemplo, eu não sou um profissional que é cristão, eu sou um cristão que é profissional, né? A Camila, ela é uma Isso. professora que é cristã, não, ela é uma cristã que é professora. Né? Isso. Então, assim, você é... Cara, sua primeira faculdade, fugiu o nome. Publicidade, isso. Publicitário, né? Você é um pastor publicitário, cristão publicitário, cristão pesquisador. Cadê a biografia dele aqui pra gente? Tem aqui? Tem. Vamos falar do livro. A gente já vai Aí, engatar ó. no livro a biografia. Cadê a tua biografia? É a última aqui? Tá aqui, E aí, pra tá mim? junto da foto. Tá aqui. Olha! Presta atenção que essa aqui é coisa fina. Não é qualquer coisa, tá? Ronan Lima tem 33 anos, é esposa de Nath e pai da Alice. Elas estão na igreja, né? Elas Tá estão na na igreja. igreja. Mas Beijo, pra meninas. gravação, A Alice tá um beijo dançando. pra elas. Morador de Nilópolis, pastor, comunicador e pesquisador, graduado em comunicação social e teologia e mestre em teologia sistemático-pastoral pela PUC, do Rio de Que Janeiro. isso? Possui mais de 13 anos de experiência de liderança com adolescentes e jovens, atualmente pesquisa as áreas de negritude, racismo e teologia pastoral. Peita.